lembrando, pessoal, que a gente terminou, né? A gente estava falando do módulo 3, então eu vou precisar de um esforcinho de vocês para tentar recapitular, que a gente estava falando de aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, multa do fundo de garantia. Eu lembro muito bem que a Elaine até citou uma instrução normativa uma instrução AN7 de 2018, né? A gente conversou um pouquinho sobre essa questão da base de cálculo. Então a ideia é a gente dar uma retomada ali do módulo 3 e nós vamos depois prosseguir rapidamente para o módulo 4. O módulo 5 é muito rápido, né? E o módulo 6 também é relativamente rápido, né? Os módulos que são mais trabalhosos aqui são os 3 e o 4. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e do PowerPoint e a gente já inicia. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no módulo 3, nossa planilha, módulo das provisões para rescisão. Rapidamente, pessoal, para a gente recapitular. Nós falamos na última aula, né, que são provisões que a gente, na verdade, são recursos que nós guardamos para pagar os direitos rescisórios dos trabalhadores quando a gente demite os trabalhadores, né? A gente mesmo costuma ter um conhecimento meio que comum, né, do que são essas verbas, porque ou a gente, antes de ser servidor público, foi empregado e acabou, em algum momento, recebendo, né, essas rescisórias, ou a gente teve algum funcionário, em algum momento da vida, muitos de nós já passamos pela necessidade de ter que pagar uma verba rescisória ou de ter recebido, né, uma verba rescisória. Então, não é nada assim muito diferente do que o que a gente já está acostumado, né? O que tem aqui de novidade é a forma que a gente compõe isso, né? Então, eu lembro que eu falei na aula passada, ó, por que tem aviso prévio indenizado, por que tem incidência do FGTS só no aviso prévio indenizado e no aviso prévio trabalhado é incidência como um todo, né? E também falei da questão das duas multas, né? Por que está separado e por que não é uma multa só? Então, a ideia é a gente partir daqui. Pessoal, até antes da gente já ir para os números, é importante vocês lembrarem que, se vocês pegarem planilhas de vocês de contratos do ano passado, por exemplo, vocês vão ver que tem muitas delas que ainda consideram uma contribuição social que existia também na multa do fundo de garantia, tá? No ano passado, né, até mais ou menos final do ano passado, além da multa de 40% no fundo de garantia, a gente pagava mais 10%, né, que ia para a União. Essa contribuição deixou de existir, né, porque a norma foi revogada, a norma que previa os 10% de contribuição adicional foi revogada. Numa dessas tentativas, né, de reduzir os encargos sobre a folha, né, de estimular os empregos, né, então essa foi uma das medidas. Então nas planilhas novas já não tem mais. E se vocês tiverem contratos rodando, né, nas repactuações, ou o termo correto para falar aqui é reequilíbrio, né? A gente vai ver no final da aula de hoje. Mas para ajustar as planilhas, né? Deve-se procurar essas planilhas e ajustá-las, tá? Vamos. Tem alguma coisa aqui da parte jurídica, né? Como eu disse para vocês sobre aviso prévio, né? A gente como eu disse para vocês, eu sempre trago aqui um conteúdo mais jurídico para vocês fundamentarem, né, caso alguém tenha dúvida, alguém pergunte, mas a gente vai mais para a parte de número aqui. Então vamos lá. Primeiro deles, pessoal, vamos calcular o aviso prévio indenizado. Veja, esse 5% que está na tela de vocês ali, né, os 5% vezes 1/12, igual a 0,417%. Da onde que vem esse valor, pessoal? Primeiro, os 5%, pessoal, é a gente que arbitra, tá? É a gente que fala, ó, porque a gente considera que 5% dos funcionários serão demitidos em condições de receber aviso prévio indenizado. Poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 0%? Poderia. O mais correto aqui, pessoal, é vocês terem estimativas relacionadas ao contexto de vocês.
Isso aqui, esses percentuais, eles são referências para nós, né? Assim, não há nada obrigatório aqui, né? Ninguém está te dizendo que vocês têm que usar os 5%. O valor 5%, especificamente, né, esse que eu adotei aqui, ele é um número muito comum, né? Se vocês pegarem vários contratos da administração pública, vocês vão ver esse percentual de 5% aí no indenizado de maneira reiterada. Portanto, assim, se vocês não tiverem um indicador mais específico, não tiverem estudos, 5% é um número razoável para vocês utilizarem nas planilhas de vocês. Quando a empresa apresentar a proposta dela, ela tem liberdade para definir qual que é o percentual dela. Ok? Então a parte dos 5% está explicada. Aí vamos para a segunda parte da expressão ali, né? Vezes 1/12. Esse 1/12 nada mais é do que a diluição em 12 meses. Tá? Só isso. Esses dias, pessoal, eu fiz umas planilhas para o pessoal de umas contratações, né? Até acho que mencionei para vocês, umas contratações de serviços médicos. E aí, eram contratos de 24 meses. E aí eu pensei assim, eu estava fazendo as planilhas para uma empresa, né? Que ia participar da licitação. Aí eu falei assim, olha, a contratação é de 24 meses. Então, em tese, você só vai ter que demitir teus funcionários, né, se for o caso, 24 meses, né, se nada de diferente acontecer. Falei assim, as planilhas, modelo do planejamento, do Ministério da Economia e tudo mais, dividem por 12. Porém, não há nenhum impedimento a que vocês diluam em 24 meses. Assim, você vai ter um custo mensal menor com isso, né, uma provisão mensal menor. Mas se o contrato é de 24 meses, há uma chance de que os funcionários fiquem por 24 meses mesmo no contrato, né? Então, isso é um critério que a gente adota, pessoal. Então, a empresa optou por adotar aquele lá e pronto, tá? Aí, na sequência, ó, incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado. Basta pegar os 0,417%, que a gente calculou ali em cima, e multiplicar por 8%, que é a alíquota do FGTS. É só isso, pessoal. É só pegar os 0,417 e multiplicar por 8%. A multa do FGTS sobre aviso prévio indenizado. Aqui a gente já tem uma coisa um pouquinho mais complexa, tá, pessoal? Mas a complexidade não está no cálculo em si, do percentual. A complexidade está na base de cálculo que a gente vai usar. Mas vamos lá. 5%, mesmo 5% que a gente considerou e que eu expliquei agora, vezes 40%, que é a alíquota da multa, vezes 8%, que é a alíquota do fundo. Então, é essa conta, vai dar 0,16%. E, de novo, pessoal, notem o que está ali em asterisco embaixo, não esqueçam disso para quaisquer fins que vocês vão usar. Esses números aqui partem de uma premissa de que 5% dos empregados serão demitidos em condições de receber aviso prévio indenizado. Se a premissa de vocês for distinta dessas, pessoal, isso não quer dizer que a de vocês esteja errada, muito pelo contrário, muitas vezes vocês estão mais aderentes à realidade de vocês. Basta vocês serem coerentes com as premissas de vocês, tá? Lembro do que eu falei aqui. Aviso prévio trabalhado. Vejam, aqui já no aviso prévio trabalhado, a premissa é de que é 100% dos funcionários que vão receber. Aí, 100% dos funcionários vezes 7 dividido por 360. Eu já vou explicar por que esse 7 dividido por 360. Vezes 100. E dá 1,94%. Pessoal, esse é meio que o número cabalístico aí que todo mundo vê nos acordos do TCU. 1,94%. É daqui que ele vem. Por que é 7 dividido por 360, pessoal? Na verdade, é 7 dividido por 30. Por quê? Porque no aviso prévio trabalhado, na verdade, me interessa os 7 dias a mais que eu estou pagando para o funcionário que ele não está trabalhando. Porque ele tem direito de trabalhar 7 dias a menos, né? Então, a lógica ali é essa, né? Esses 7 dias que eu considero ali são, na verdade, os 7 dias a menos que ele trabalha e que eu pago, tá? Então é 7 dividido por 30, um prorata,
vezes 1/12, porque eu estou diluindo em um ano. Então é 7 dividido por 30 vezes 1/12. Ah, Tiago, mas se eu quisesse dividir em 24 meses? É só fazer 7 dividido por 30 vezes 1/24, né? 1/24. E assim por diante. Se eu quisesse dividir num prazo menor, e assim por diante, tá? Aqui, ó, na linha seguinte, incidência do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado. Aí está aqui aproximadamente 36,8%, porque eu estou mais ou menos chutando aqui o valor do módulo 2.2 só para fins de explicar para vocês aqui, de demonstrar os cálculos, né? Então, imaginando que seria 36,8 o módulo 2.2, vezes 1,94%, que é o aviso prévio trabalhado, isso daria 0,714%, tá? Multa do FGTS sobre aviso prévio trabalhado. Pessoal, é igualzinho que a gente fez nas contas anteriores. É a mesmíssima coisa, tá? Não tem diferença nenhuma aqui, tá? Vamos lá. Mais uma ilustração aqui para vocês. Caso vocês estejam numa contratação emergencial, deixa eu só tirar minha blusa aqui que o negócio esquentou. Caso vocês estejam numa contratação emergencial, que pode durar até 180 dias, veja, e aí vocês têm a opção de contratar, a empresa tem a opção de contratar funcionários temporários, os temporários não têm direito a verbas rescisórias, tá? Então, eu sei que é uma possibilidade excepcional, mas pode acontecer. Exemplo, contratações do TRE, que eu até falei na aula passada para auxiliares de urna, né? Que é uma contratação pontual. Eles contratam só por um período, né? E depois a dispensa já está prevista, né? Então, nesses contratos, não tem rescisória, não tem multa de fundo de garantia, não tem aviso prévio. Então, esses módulos praticamente é zerado, tá? Então, só para vocês pensarem em outras situações que são possíveis. Seguindo, custos não renováveis. Essa é uma bronca do Tribunal de Contas, né, com esses contratos de serviços terceirizados, que parte do seguinte pressuposto. Quando eu diluo uma verba, uma rubrica, em 12 meses, isso significa que nos próximos 12 meses de contrato, né, nos 12 meses subsequentes, aquele custo pode não se renovar, né? Um exemplo deles é o aviso prévio, né? Então é o seguinte, ó, a empresa dilui o custo do aviso prévio em 12 meses, partindo do pressuposto de que no final do 12º mês ela já vai ter grana para pagar a rescisória do funcionário. E aí ela prorroga o contrato com a administração e não demite o funcionário. Então ela não precisa mais ficar provisionando verba rescisória porque ela já guardou, né? O valor ele não vai se renovar. Isso é que é chamado custo não renovável. E aí o Tribunal de Contas, né, antigamente, né, aqui tem um acórdão de 2010, que é o que está na tela de vocês agora, ele falava para zerar esse módulo. A partir do 2º ano de contrato, zera o aviso prévio. E aí, de uma forma mais recentemente, ele acabou dando uma mexida no entendimento, dizendo o seguinte, olha, não zera não, mantém só 10% do valor, né? E esse 10% do valor, pessoal, que é mantido, ele se deve ao que eu falei para vocês na aula passada. Aquele escalonamento dos dias de aviso prévio, né, que a lei 2540, acho que 2011, 2546, se não me engano, de 2011, que ela fala o seguinte, olha, a partir do momento em que o funcionário atinge um ano de contrato, ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. A partir do 2º ano de contrato, mais 3 dias. E assim por diante, vai crescendo 3 dias. Eu me lembro que eu falei para vocês na aula passada. Então, nessa linha mais recente do tribunal, ele entendeu o seguinte, olha, já que a cada ano aumenta 3 dias, e a provisão foi feita baseada em 30 dias, né? Então, quando eu faço a provisão de aviso prévio trabalhado, lembra lá do 7/30, né? Eu fiz a provisão baseada em 30 dias. Olha, se eu fiz baseado em 30 dias e deu 1,94%, se eu aumentar 3 dias, eu vou aumentar 10% de 30.
Então, a cada ano, eu vou estar aumentando 10%. E aí ele chegou com a seguinte lógica. Então, ao invés de no segundo ano você manter o 1,94%, mantenha só o 0,194%, né? Que é 10% de 1,94%. É isso que está nesse acórdão que está na tela de vocês, tá? De novo, pessoal, como o direito ao aviso prévio é 30 dias e a cada ano aumenta 3, que é 10% de 30, aquela rubrica de 1,94% que vocês normalmente veem nas planilhas por aí, o tribunal fala assim, olha, aquelas rubricas, a partir do segundo ano, elas passam a ser 0,194% ao mês. É esse o entendimento do TCU, tá? Está nesse acórdão aqui. E já foi manifestado, acredito, em mais 2 acórdãos, tá? Que é mais ou menos o que está nessa nota técnica também, 652 de 2017 da DELOG, que era o Ministério do Planejamento antes, agora é o Ministério da Economia, tá? É o mesmo entendimento. Deixa eu só ver aqui uma mensagem. O senhor acha importante... Sandoval, pode falar para nós. O senhor acha importante a planilha de custos na fase estimativa de preços? Qual a experiência do senhor? Sim, Sandoval, é fundamental. Na fase de estimativa, sim. A planilha... Vocês não fazem a planilha na fase de estimativa, Sandoval? Não, ultimamente não estamos fazendo. Não, ela consta. Bom, você é do município de Uberlândia, né? Da Câmara Municipal de Uberlândia. Câmara Municipal. No âmbito da União, a planilha é obrigatória na fase de estimativa de custo. Tem que fazer na fase de estimativa. Sim. Tá? Okay. E eu acho ela fundamental porque é por meio dela que a gente consegue construir os custos, né? Como é que a gente consegue chegar nos valores, né? Da contratação. Tiago, Sônia. Peraí, não entendi. A planilha de custo não renovável que você tem que fazer na fase inicial? Essa planilha que a gente está falando aqui, a gente faz ela lá no termo de referência, quando a gente está estimando os custos. Isso, a planilha de contratação, correto. Isso. Mas eu estou falando essas questões aqui dos custos não renováveis. Não, isso... Eu não demonstro isso à parte, não, né? Eu só cito. Isso. Aí lá no momento da gestão do contrato, o fiscal, né, e o gestor do contrato vai ter que verificar se consta naquela planilha algum custo não renovável e, se for o caso, vai ter que fazer as supressões lá. Isso. As adequações agora, lá. Tem jeito de você colocar assim, de você fazer esses cálculos agora, igual você está colocando e tudo? Sim, sim, você vou fazer aí na planilha para a gente ir acompanhando as formas? Claro. Vamos fazer agora sim. E assim, das outras planilhas aqui, que eu estou acompanhando aqui, né? Que você colocou tudo do aviso prévio, indenizado e tal, e dos custos não renováveis. O que seria custos não renováveis? E esse cálculo, por exemplo, você falou que com esse acórdão do TCU, ele colocou que não é para zerar, é para colocar 10%, né? Uhum. Aí é 10% a cada ano? Como isso, seria? Aí mantém os 10% até o final do contrato, Sônia. Mantém os 10%. Mantém. Ele não vai, então ele vai, no segundo ano, de 1,94 ele vai passar para 0,94 e vai permanecer 0,94 ao longo dos restantes, dos outros 4 anos, né? Isso, os 48 meses aí restantes. 48 meses aí. Então, ele mantém, Sônia, justamente porque a cada ano aumenta 3 dias. Sim, então, assim, sim. É como se fosse assim, aquele 0,194 do segundo ano, ele também foi amortizado, morreu, mas aí teve mais 3 dias de acréscimo. Isso, ele então, acaba sendo... Ano, ele se renova, né? Ele se renova. Com três. Agora, esses cálculos aqui, se você pudesse colocá-los na planilha, assim, na sua planilha, assim, com os cálculos, da onde seria bem mais fácil. Porque, tá. Pode ser? Então, a gente vai fazer agorinha, pode deixar. A gente vai pôr no Excel aqui, tranquilo. Bom, pessoal, então agora a gente está com a tela do módulo 3 aqui, né? Prestem muita atenção, porque agora a gente vai colocar os números na planilha. Então, vamos alimentar a planilha, como se vocês estivessem aí fazendo a de vocês. Então, veja, a primeira linha, aviso prévio indenizado que está aqui.
Nessa coluninha que tá, eu vou pintar até de amarelo para ficar, porque agora eu só vou mexer nessa coluninha aqui, tá? Aqui, pessoal, a gente vai colocar, então, partindo do pressuposto que eu falei agora lá no PowerPoint, eu posso, então, imaginar que 5% dos funcionários vão ser demitidos em condição de receber o aviso prévio indenizado. Eu vou apenas multiplicar isso aqui por 1/12. Vai dar o 0,417 lá. Eu vou colocar aqui o cursor, pessoal, só para vocês verem. O número aparece num tamanho adequado para vocês ou está muito pequeno? Vou tentar aumentar um pouco a tela aqui. Para mim Tá aqui tá ótimo, tá ok. dando certinho. Tá? Então, beleza. Então, alguém não entendeu de onde que sai isso aqui, pessoal? Esse 0,417%? Se alguém não tiver entendido, só falar, tá? Vamos lá. Pessoal, nessa coluna aqui do lado do valor, ó, valor em reais, na verdade ele puxa esse valor, porque é 0,417% do quê? No modelo da SEGES é da remuneração. Aqui está zerado porque eu não preenchi a remuneração nessa minha planilha. Eu vou preencher lá um valor qualquer só para ele alimentar aqui, ó. Eu vou jogar aqui R$1.000 de salário base, só para ele levar o valor para lá. Veja, quando eu joguei R$1.000 lá, deu 4,17. Por quê? Porque é 0,417 vezes R$1.000 de remuneração. Mas vamos fazer aqui só... então, deu para entender de onde veio os 4,17? Ok? Agora, vamos fazer a incidência do fundo de garantia, né? A segunda linha aqui, ó, incidência do FGTS... opa, só um pouquinho. Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. Pessoal, aqui é só pegar igual 8% vezes a célula de cima, vezes 0,417%. Vai dar o 0,033%. É só isso, pessoal. Não tem nada demais. De novo. Incidência do fundo de garantia sobre o aviso prévio indenizado. É só pegar 8% vezes a célula de cima. E nessa coluna aqui eu vou pintar, deixa eu vou até pintar de cores diferentes aqui pra gente ficar mais... As células rosa. E nessas células que estão cor de rosa aqui, ele só multiplica a célula do lado pela remuneração. Então, se a remuneração for R$1.000, que é como está aqui, vai dar 33 centavos. Vamos prosseguir. Multa do fundo de garantia sobre o aviso prévio indenizado. Aqui, pessoal, é que a coisa pega um pouquinho, tá? Por quê? Porque a base de cálculo para multa, ela não é apenas a remuneração, tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quer ver? Pensem o seguinte. Quando a gente paga o FGTS do funcionário, né, 8%, a gente pega os 8% do quê? 8% de cada remuneração que ele recebe, 8% de cada abono de férias que ele recebe e 8% de cada 13º que ele recebe. Sobre tudo isso incide FGTS. Portanto, quando a gente fala assim, multa do fundo de garantias sobre o aviso prévio indenizado, a gente está aplicando uma multa de 40% sobre todo o saldo do fundo de garantia dele. E o saldo do fundo de garantia dele é 8% de todas as remunerações, mais 13º, mais abono de férias. E aqui, por isso, pessoal, que aqui eu até deixei na planilha, eu vou colocar em cores diferentes, aqui um verde, para vocês diferenciarem. No módulo 3, as células que estão em rosa ali, elas puxam só a remuneração. Então, é a célula do lado vezes a remuneração. As que estão em verde, elas puxam a célula do lado, mas não é vezes a remuneração só. É vezes remuneração mais 13º mais férias. Tá? E a gente já vai fazer isso com um número rapidinho aqui. Tá?
Então vamos. Só para ter aqui a alíquota primeiro, né? Então aqui, primeiro, 5%, que é a quantidade de funcionários, vezes 40%, que é a alíquota da multa, vezes 8%, né? 40% vezes 8%. Vai dar 0,16%. É igual que estava no PowerPoint, pessoal. Por enquanto aqui não tem segredo, é igualzinho que estava no PowerPoint. 5% porque é a quantidade de funcionários, 40% é a alíquota da multa, a multa do fundo de garantia tem uma alíquota de 40%, e 8% que é o valor da alíquota do FGTS. Né? Agora que são elas aqui. Por quê? Aqui, pessoal, a gente tem que incidir sobre a remuneração mais o 13º e as férias. Então é como se eu fizesse o seguinte, pessoal. Eu vou lá no módulo 1, pego lá remuneração total, tal. Depois eu vou lá no módulo 2, pego o subtotal do módulo 2.1 e somo esses valores aqui. Eu vou fazer para vocês aqui para mostrar só, né? Vou lá, remuneração total, vou no módulo 1 aqui, deu R$1.000, ok? Agora eu vou no subtotal do 2.1, que é as férias. Aqui, ó, eu vou pegar esse subtotal aqui, tá? Eu ainda não preenchi ali, mas eu vou preencher para vocês verem. Então aqui eu tenho 1/12, e aqui eu tenho 1/12 vezes 1/3. Opa. R$2,78. Veja. Então aqui o total, a base de cálculo vai ser a soma dos dois, ó. Vai ser esse R$1.111 que está aqui, ó. Então vai ser R$1.111 vezes 0,160%, ó. Se eu fizer essa conta aqui embaixo, ó, R$1.111,11 vezes 0,160% vai dar os 1,78 aqui, ó. Igual o que deu ali, tá? Pessoal, alguém não entendeu? Sejam bem sinceros agora, pessoal. Isso aqui é fundamental que vocês compreendam. Senão a planilha de vocês vai sair errada. Vai sair com valor a menor, tá? É muito importante que vocês entendam essa diferença aqui nas bases de cálculo, pessoal. Ó, de novo, os itens A e B aqui, ó, a célula que está na coluna rosa, ela simplesmente pega a alíquota do lado, que está na coluna amarela, e multiplica pela remuneração. Ali a base de cálculo é só a remuneração. Nas células verdes, a base de cálculo não é só a remuneração, é a remuneração mais 13º mais férias. Portanto, vocês têm que pegar lá no módulo 1 quanto que dá a remuneração, pegar no módulo 2.1 quanto que dá férias e 13º, somar esses dois valores, e aí vocês vão chegar no valor que é a base de cálculo para calcular a multa do fundo de garantia. Tá? Fiquem atentos nisso, tá? Vamos continuar agora a fazer aviso prévio trabalhado. Algumas coisas a gente vai repetir aqui e talvez ajude a fixar, né? Bom, no aviso prévio trabalhado, a nossa premissa é de que 100% dos funcionários vão ser demitidos em condição de receber aviso prévio trabalhado. E aí o custo do aviso prévio trabalhado, como eu disse para vocês, é 7 dias num período de 30, então é um prorata, né? 7 por 30. E aí vezes 1/12 aqui, que a gente divide em 12 meses. Essa conta aqui, pessoal, vai dar os 1,94%. Ali, ó, 1,944. Aí aqui, pessoal, a gente tem a incidência do 2,2 inteiro.
eu vou arbitrar aqui 36,8% de 2,2. Estou chutando, pessoal, que lá no módulo 2,2, que a gente calculou na aula passada, a gente tenha chegado num total de 36,8%. Então, é 36,8% vezes o 1,94, que é a célula de cima. E aí vai dar 0,716. De novo, aqui do lado é só multiplicar pela remuneração. Professor, não seria 95%, já que foi usado 5%? Clarice, a tua pergunta é perfeita. Me dá 1 minuto que eu vou terminar de calcular aqui e já vou responder ela. Mas é perfeita a tua pergunta. Aqui, pessoal, 36,8%. De novo, pessoal, porque às vezes vocês anotam na planilha e daqui um ano vai mexer nela, vai achar que o percentual aqui é fixo. Os 36,8%, pessoal, eu estou chutando aqui para a gente fazer o exemplo. Vocês vão calcular lá no 2,2, e aí quando vocês vierem para calcular o 3, vocês vão amarrar o valor de lá, né? Vou voltar aqui até, ó. Quando vocês estiverem calculando o exercício depois, vocês vão chegar aqui no módulo 2,2, ó, que é o que está na tela de vocês agora, e vão somar os percentuais, e essa célula que eu pintei de verde aqui, ó, vai ser essa célula aqui que vocês vão amarrar para aquela conta de lá, tá? Vocês vão pegar essa célula aqui. Então não é 36,8 fixo. Só estou usando aqui para fins de exemplo. Então é 36,8 vezes a célula de cima. E aí dá os R$ 7,16. E aqui a multa do fundo de garantia sobre aviso prévio trabalhado é a mesma coisa de antes, pessoal. Só que aqui ó, é 100% vezes 40%, que é a alíquota da multa, vezes 8%, que é a alíquota do fundo de garantia. Só isso, pessoal. E lembrar que daí a base de cálculo para a multa do fundo de garantia é a mesma explicação que eu fiz para o caso da linha C, tá? Lembrar só que a explicação é a mesma, tá? E aí o total deve dar R$ 68,00. Só já vou responder a pergunta da Clarice. Alice, você quer passar algum recado? Não, professor. Então tá ok, beleza. Pessoal, a Clarice pergunta o seguinte para mim, ó. Tiago, se você usou 5% lá no aviso prévio indenizado, aqui não deveria ser 95% para fechar os dois 100%, né? E a pergunta dela tem toda a lógica. Porque a impressão que dá é que a gente está calculando verba rescisória para mais funcionário do que o que a gente tem na contratação, né? Olha, está dando 105% de rescisória, eu tenho mais gente sendo demitida do que gente contratada, né? Essa é a lógica. Só que a resposta, pessoal, é assim. Matematicamente, né, embora passe dos 100%, a lógica que existe por trás dessa conta é a seguinte. Os 5% do aviso prévio indenizado, eles ficariam ali como uma gordura para equilibrar aquelas demissões intercorrentes. O que são as demissões intercorrentes? Olha, a empresa trabalhou 2 meses, demitiu um cara, contratou outro, o cara trabalhou mais 8 meses, demitiu de novo e contratou outro. Então, assim, a nossa premissa de que quando a gente dilui por 12 meses, né, e tudo mais, de que no final do contrato vai ser demitido, ela é uma premissa estimada e tem imprecisões. Por quê? Porque no decorrer do contrato, a empresa acaba demitindo e recontratando, né? Então existe ali uma rotatividade. E essa rotatividade, ela não é contemplada em lugar nenhum da planilha, né? A gente parte do pressuposto de que no final dos 12 meses vai demitir todo mundo. Mas e se no final de 6 meses ela demitir um e contratar o outro? Ela vai ter 2 demissões naquele ano, né? E onde que ela vai pôr esse custo? Então, assim, meio que ficou uma prática, embora cientificamente não se sustente, assim, né? Não há nada científico que comprove isso, mas ficou assim com uma prática arraigada de que esse 5% de aviso prévio indenizado, ele fica ali para manter essas demissões intercorrentes.
E aí a gente chega numa outra questão que é super importante também, Clarice. Esses 5%, eles podem nem ser objeto de exclusão, né, ou supressão, quando a gente fala de custos não renováveis, né? Porque daí a gente mantém esses 5% ao longo de todo o contrato, né? Como é um valor bem diminuto, né, um valor pequeno, e esse valor pode se renovar, porque essas demissões, afinal, elas acontecem a todo momento, né? Então, esses 5% eles poderiam perdurar até o final do contrato. Essa é a lógica, tá? Então, agora linkando a pergunta da Clarice com acho que a Sônia que falou antes, né, que pediu até para pôr as contas aqui, linkando a pergunta da Clarice com a Sônia, agora vamos pensar assim, Thiago, cheguei no final do primeiro ano de contrato, o que eu faço com o módulo 3? O que eu zero, o que eu mexo aqui para não ter problema lá dos custos não renováveis? Olha, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês pegam esse carinha aqui, ó. Vamos por partes, então. Aviso prévio indenizado, se vocês estiverem usando essa alíquota de 5% pequenininha e adotando esse entendimento que eu falei agora, vocês não mexem nele. Deixa ele mantido para o segundo ano. Eu vou até apagar as cores aqui, para ficar mais claro. Então, esse cara aqui, vocês não mexem nele. Deixa ele aí no segundo ano. Agora, Thiago, meu aviso prévio indenizado é de 50% dos funcionários. Aí vocês vão mexer, tá? Vão ter que reduzir esse valor. Porque ao final do primeiro ano de contrato, você não vai ter 50% de demissões renovando, né? Se for só 5%, mantém. Se for 50%, vocês usam o mesmo raciocínio do aviso prévio trabalhado. Baixa lá para 10%. Proporcionalmente, né, pessoal? Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. Olha, se eu estou mantendo aqui, eu tenho que manter a incidência. É meramente uma incidência, né? Então aqui não mexe também. Multa do FGTS sobre aviso prévio indenizado. Mantém também, né? Mantém o valor também, tá? Aviso prévio trabalhado. Aqui, pessoal, é que vocês vão encontrar as decisões do tribunal. Aqui vocês baixam para 10% desse valor. É como se vocês pegassem aqui e fizessem vezes 10%. Vai dar 0,194. É esse camarada aqui, pessoal, que é fruto de uma discórdia aí no Tribunal de Contas. Esse cara aqui, ó. Então vocês vão lá na planilha e vão multiplicar por 10% o valor que está lá, para dar o 0,194%. Aí a linha E, a incidência do 2,2 sobre o aviso prévio trabalhado. Tiago, Pois não. ainda continua em pauta de discussão esses 10%, assim, apesar de ter tido as normas, esses acordos, não foi definido ainda, não? Definido o que, Sônia? Os 10% do aviso prévio trabalhado? Você falou que ainda está em discussão. Não, os 10% pode manter. Pode mudar para tranquilo, 10% né? do valor. Isso. Nesse cara aqui Ok. esse cara aqui pode mudar para 10%. Tanto é que eu mexi aqui. Tá, joia. Incidência do 2,2 sobre o aviso prévio trabalhado. Esse cara não mexe, né? Porque ele é só uma incidência do de cima. Não é só uma incidência do 2,2 no de cima. Então não mexe. Quando vocês fizerem a alteração aqui, a não ser que a planilha de vocês esteja chapada, tá, pessoal? Chapada, quando eu digo, a planilha está com números já colocados, né? Se a planilha de vocês estiver amarrada, né, matematicamente, igual está aqui, quando eu mudar de cima, ele vai mudar de baixo automaticamente. Agora, vê como é que está a planilha de vocês, tá? Esse é um valor que ele muda junto com né, o valor da linha E muda junto com o da linha D. Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado, 3,2%. Esse valor não mexe, tá, pessoal? Por que não mexe? Porque o saldo do fundo de garantia é cumulativo, tá? Por mais que o aviso prévio ele seja um custo não renovável, né? O valor do aviso prévio, a multa não. Porque a cada mês que o funcionário trabalha mais, ele acumula mais um valor na conta dele do fundo de garantia.
E, portanto, ele vai ter a multa dele vai crescendo, né? A multa dele vai aumentando, né? O valor da multa. Então, aqui não mexe, tá? É um valor mensal que fica ali fixo, porque no final, quando ele for demitido, esse valor vai acumular. Tá bom? Daqui uns 5 anos, pessoal, se a gente estiver falando de curso de planilha, a gente vai ter uma mudança no perfil dessas multas aqui, tá? Eu ainda dou curso e a gente ainda trata desse módulo do jeitinho que eu falei para vocês, mas desde a reforma trabalhista, que se possibilitou a demissão negociada, o acordo para reduzir o valor da multa, é possível que a gente tenha uma mudança na realidade nos valores praticados de multa, né? A gente já tem muita convenção coletiva que reduz o valor da multa para 50% se a empresa subsequente contrata os funcionários da anterior. Então, assim, só que ainda não tem nada muito concreto, tá? Mas essa realidade deve mudar, né? Como eu disse para vocês, se daqui a uns 5 anos a gente estiver falando de planilha, a gente talvez tenha um dado estatístico que revele que 50% dos funcionários eles aderem à demissão negociada e a multa é só 20% do valor, né? Então, a partir do momento em que a gente tem um dado consistente nesse sentido, a gente pode chegar aqui na planilha e mexer, né, e usar outra premissa, tá? Por enquanto a gente mantém essa aqui, de que a multa é de 40% do valor realmente do que está no saldo do fundo de garantia do funcionário, tá? Então é só isso, tá? Pessoal, alguém não entendeu? Alguém está com dúvida? Por favor, pode se manifestar aí. A gente vai falar um pouquinho. Thiago, Pode falar, Pamela? Isso. Pode falar, Pamela. Eu só queria tirar, não é bem uma dúvida, enfim, só queria saber a tua opinião. Eu vi aqui que no nosso órgão a gente usa como padrão, tanto para multa quanto com relação de férias, o percentual que está colocado na conta depósito vinculada. Teria algum problema isso? Na verdade, Pamela, não é que teria problema para vocês, no sentido de, alguém vai me interpelar porque eu estou fazendo coisa errada, né? Mas, sim, eu acho que o correto é vocês terem um valor que vocês consigam defender. Não que seja simplesmente, eu estou usando da conta, né? Seja um valor que vocês calculem, né? Eu acho que o mais correto é isso, né? Porque vocês estão aderentes à realidade de vocês aí. Até porque o valor da multa da conta vinculada, veja o seguinte, pensa no seguinte raciocínio, né? A conta vinculada, ela fixa lá algumas de retenções para provisão, né? Mas veja, ninguém quer, em lugar nenhum do mundo está dito que a empresa precisa ter aquele percentual de demissões, né? Assim, a empresa pode apresentar uma proposta na licitação com esse valor de multa do fundo de garantia aqui, por exemplo, de aviso prévio, sei lá, de 20% do que está aqui. E ela fala para você, olha, as minhas demissões são muito pequenas, eu tenho um índice de demissão muito baixo. Por isso as minhas verbas rescisórias estão nesse padrão aqui, nesse patamar aqui. Aí você vai impor a essa empresa retenções de conta vinculada de valores lá padronizados naquela tabelinha lá, sendo que a empresa disse para você, e na proposta dela não constam aqueles custos. Então fica uma coisa meio... É meio estranho, porque você está retendo da empresa mais do que ela colocou na proposta dela. Eu sei que existe aí uma discussão sobre isso, tá, pessoal? Porque tem o pessoal que defende a conta vinculada a unhas e dentes, e eles acham que você tem que reter aquele valor exato que está lá, mesmo que a empresa tenha zerado esse módulo aqui, né? A retenção tem que ser... Eu discordo, por isso que eu disse. Eu falei, a empresa está te dizendo na proposta dela que ela não tem aquele custo. Aí você vai reter porque você parte da premissa de que a empresa vai ter esse custo, né? E aí você vai desequilibrando o contrato, porque a empresa vai ter que tirar dinheiro de outro lugar para aquele valor que vai ficar provisionado lá na conta, né? Então, causa desequilíbrio. Então, o que eu acho?
Você tem que calcular aqui o valor que você acha correto, né, na planilha. Enquanto o governo federal, né, com a IN, for muito, eu diria assim, muito inflexível nessa questão de que tem que reter o valor que está naquela bendita tabela lá, a gente vai reter aquilo e deixa que fique incoerente, dane-se, né, vamos dizer assim. A incoerência não é nossa, veio de cima. Mas a nossa planilha a gente faz corretamente. Assim, ó, eu acho isso, tá, Pamela? Faça a tua planilha correta. Se a empresa falar, mas a minha planilha tem 1% de multa e você está retendo 3%, fala assim, olha, é porque a IN me manda reter esse valor. Eu não tenho opção, eu tenho que reter o que está na tabelinha lá. E deixa a empresa brigar na justiça até que se mude esse entendimento aí, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho do módulo 4 agora. Só eu compartilhar aqui. Custo de reposição do profissional ausente, pessoal. Esse módulo, né, depois vocês até peguem, eu até sugiro que vocês deem uma olhada na IN7 de 2018, depois eu até tento projetar aqui, e fala sobre esse custo do... O nosso objetivo nesse módulo, pessoal, é compor o custo do substituto. Assim, é pensar assim, olha, o titular, ele vai se ausentar por algum motivo, o titular não vai estar na linha de frente por algum motivo, e a gente precisa de um substituto no lugar dele. Quanto vai custar esse substituto? A pergunta é essa, tá? Então veja, só por isso que eu disse para vocês aqui, a gente já consegue antever duas variáveis que vão existir nessa conta aí, pessoal. Alguém se arriscaria a me dizer do que depende quais são essas duas variáveis? Algum de vocês conseguiria me sugerir aqui do que depende o cálculo desse custo do substituto? Quais são as duas variáveis envolvidas? Vamos lá, pessoal. Arrisquem-se, vai. Bruna de Souza. Tá por aí? Acho que férias, Thiago. Questão das férias, de quem está trabalhando. Certo. O afastamento por auxílio maternidade, idade, esse tipo de coisa, não? Não, mas não é isso que eu perguntei. Não é bem isso que eu perguntei, mas obrigado, Elaine. Clarice, você saberia arriscar quais são as duas variáveis que impactam aqui? Assim, som, Clarice. Veja, aqui, pessoal, alguém mais? Alguém que gostaria? A Laís está aí? Eu tô, mas eu não sei dizer não quais são essas duas variáveis. Pessoal, a primeira variável é a quantidade de afastamentos, né? Tá aqui ausências legais, mas quantas ausências são? Quantos dias, né? Quantos dias eu vou precisar de um substituto? A gente fala assim, tem ausência para férias, para licença maternidade, para doar sangue, para ser testemunha no juízo, trabalhou na eleição, tem uma série de afastamentos. Tá, no total dá quanto, Thiago? No total, quantos afastamentos são? Essa é uma variável que importa. Quantos afastamentos eu tenho no total e que eu vou precisar de um substituto? A outra variável é quanto custa um substituto. Quanto custa a diária de um substituto? Ora, depois que eu chegar e falar assim, Thiago, somando todas as ausências legais, maternidade, férias e tudo mais, a gente tem lá em média uns 20 dias de afastamento por funcionário por ano. E o custo de cada dia de substituição é R$100. Aí eu só pego 20 vezes 100, vou ter o valor do módulo. Então, vejam, tenham sempre em mente essas duas variáveis que vocês vão ter que buscar.
Por mais que o pessoal mexa nas planilhas e mexa na estrutura e vai para lá e vem para cá, né, que às vezes o Ministério mexe muito, nunca percam de vista essas duas variáveis, pessoal. Quantidade de afastamentos, valor da diária do substituto. É disso que depende o módulo, tá? E agora a gente vai lá para dentro. Para esse módulo aqui, eu peguei... aqui falta só as férias, né? Nessa tela de vocês aqui não tem as férias, tá? Falta, além desses aqui, tem as férias. Eu peguei um modelinho que é utilizado no TCU, né? Assim, atualmente utilizado no TCU, né? Tem algumas críticas a ele, enfim, mas... E aí, pessoal, eu vou explicar aqui as premissas que levaram a chegar nesses valores. Vocês não precisam concordar com o valor, com as premissas, vocês podem usar valores diferentes, né? Ah, eu quero copiar o que está no caderno do Ministério da Economia. Beleza, sem problema nenhum, tá? Eu quero usar do meu órgão porque a gente já tem lá uns valores estabelecidos. Sem problema. O que importa para a gente aqui é entender a lógica da coisa, tá? Não impor um modelo ou outro. Então, veja. Aqui a gente tem, por exemplo, auxílio-doença, acidente de trabalho, faltas legais, férias sob licença maternidade e licença paternidade. Então, vamos explicar alguns deles, por exemplo, né? Da onde que sai o valor que está ali de auxílio-doença? 0,22, 0,222%. Tá? Da onde que sai? Então, o próprio TCU, ele coloca na memória de cálculo da planilha dele, né, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, foram concedidos 1.472.000 benefícios de auxílio-doença no ano de 2013, em uma população de contribuintes para o INSS de 54 milhões de pessoas, né? Aí tem dados abertos, dados da Previdência Social. Então, o que ele faz assim? Ele pega, 1.400.000 pessoas usaram o benefício do auxílio-doença num contingente de 54 milhões. Então, 2,67% do contingente de pessoas economicamente ativas, vamos dizer assim, usaram auxílio-doença num ano, né? E aí ele divide por 12. Olha, se num ano foi 2,66%, em cada mês foi 0,22%, 0,22%, tá? E aí usa esse percentual. Só que, pessoal, aí tem uma... Eu até coloquei entre parênteses uma ressalva aqui, né? Porque daí aí é só a minha compreensão em relação a esse número, né? Eu vou fazer uma crítica a esse número. Eu acho que esse 0,22% ele é válido enquanto, olha, o percentual de funcionários que tira aviso, que usa auxílio-doença por mês é 0,22%. Mas quantos dias essas pessoas usam de afastamento? Essa é a informação que falta ali. Então, assim, na minha opinião, né, aqui a gente teria que multiplicar ainda pela quantidade de dias que essas pessoas ficam afastadas e dividir por 30, para meio que fazer um proporcional. Olha, 0,22% dos funcionários usam o auxílio-doença por mês. Tá, mas usou o auxílio-doença, mas ele ficou quantos dias afastado? 5, 10, 1? Quantos dias, né? E aí eu multiplico pela essa quantidade de dias e divido por 30, tá? Essa é a minha crítica a esse valor, tá, pessoal? Mas, de novo, esse é o valor que está sendo utilizado na planilha deles lá. E aí eu vou explicando, pessoal, um a um, tá? Quando a gente for fazer exercício daqui a pouco, eu vou pedir para vocês, usem esse valor aqui que está na planilha para fins de exercício, para a gente calcular, tá? Mas aí no modelo de vocês, no trabalho de vocês, vocês usem aquele que vocês considerarem o mais adequado, né? Outro lá, acidente de trabalho, né? Estimativa de uma licença de 15 dias por ano para 1,22% dos empregados, né? Aqui, veja, aqui já ficou um pouco mais correto, por quê? Porque ele já falou, 15 dias, uma licença de 15 dias por ano. Então já fala da duração, né?
A duração é 15 dias, dividido por 30, tá? Então, só para... O que não tinha no caso do auxílio-doença. A menos que ele tenha considerado que 30 dias de afastamento, né, que daí ficaria 30 por 30, daria 1. Né? E assim vai por diante, tá, pessoal? Cada uma das licenças tem a sua estimativa. E qual que é o custo do substituto, pessoal? Qual que é a outra variável? Bom, a gente tem... Antes de olhar aqui para a regra, pessoal, vamos tentar pensar... eu vou até descompartilhar essa tela aqui. Qual que é o custo do substituto? O que eu estou querendo fazer aqui, pessoal, é tentar transmitir para vocês, assim, vamos pensar no custo mensal de um substituto. Pensa assim, olha, eu preciso contratar o Thiago para substituir aqui, para ser o folguista, vamos dizer assim, o cara que vem para cobrir as ausências dos titulares. Né? Então, o Thiago é o cara que vai fazer isso. E a gente vai calcular quanto o Thiago vai custar. Então, veja. O Thiago, com certeza, vai ter a remuneração, que é o módulo 1 da planilha. Então, eu vou ter que computar o módulo 1 da planilha na base de cálculo. O Thiago vai receber encargos. Módulo 2.2, lembra lá? No módulo 2.2, ele vai receber os encargos, férias, 13º. E tudo mais, né? O Thiago vai ter direito além do abono de férias que já está lá, o Thiago vai ter direito às próprias férias dele, né, indenizadas, né, 1/12 indenizadas. Então ele tem direito ao abono dele e tem direito às férias indenizadas também, com incidência do 2.2, com incidência dos encargos. Veja, o Thiago tem direito à remuneração, tem direito a 13º, tem direito a abono de férias, tem direito aos encargos e tem direito ao usufruto das próprias férias dele, a 1/12, que ele não vai poder usufruir, ele vai ter que receber indenizado, tá? O que o Thiago não tem direito? Olha, vale transporte e vale alimentação. Não é que o Thiago não tenha direito, mas é que esses benefícios eles só são pagos pelo dia efetivamente trabalhado. Então, se o Thiago está cobrindo a folga do João, o João não vai receber vale transporte nem vale alimentação, e aí eu pego o vale transporte do João e vale alimentação do João e dou para o Thiago. Por isso que eu desconto aqui o vale transporte e vale alimentação. E por fim, pessoal, o Thiago tem direito à rescisão, tem direito à provisão para rescisão dele, porque um dia eu vou demitir o Thiago, a menos que ele seja temporário, mas um dia eu vou demitir o Thiago e eu vou ter que pagar a rescisória dele. Então, assim, a base de cálculo do substituto, que é o que vai estar aqui nesse final, é o somatório disso tudo aqui, tá? O substituto, pessoal, não basta você só pegar a remuneração do titular e dividir lá por 220 horas e para chegar no valor de hora do substituto. Não. Você tem que pegar e ver tudo que o titular tem direito e que o substituto pode ter direito também. E veja, pessoal, a gente chega aqui, a gente faz uma linha de corte aqui também, porque a gente não quer tornar muito complexa a planilha mais do que ela já é. Mas se a gente fosse pensar a fundo, o substituto ainda poderia ter uniforme, a gente teria que computar aqui também o uniforme do substituto, algum outro insumo que o titular tem direito, a gente teria que inserir aqui. Enfim, dá para vocês complementarem isso aqui, inclusive. Tá? Isso aqui, pessoal, é o básico assim, de custo de substituto. Tá? Se vocês quiserem incluir depois uniforme, equipamento, EPI, que o substituto tem direito também, porque o uniforme você não vai aproveitar de um para o outro. Você não vai falar para o Thiago, para o João, empresta teu uniforme para o Thiago trabalhar enquanto você não vem. Não existe isso, né? Então, você vai ter que pagar 2 uniformes, se for o caso, né? A mesma coisa EPI, né? Capacete, óculos, máscara. Se você tiver que pagar para o titular, provavelmente você vai ter que incluir aqui para o substituto também, tá? E assim por diante. Ok.
E um exemplo, ó, módulo 1, R$ 2.500, opa, módulo 2, 1.500, módulo 3, 150, aí você tem 4.150 de base de cálculo, né? Mas vamos fazer isso no Excel, que eu acho fica mais claro, tá? Eu acho que fazendo no Excel é mais intuitivo. É que eu não compartilhei aqui, desculpa. Pessoal, professor, perdi muito, tive problemas com a internet, licença paternidade e afastamento maternidade. A Clarice perguntou licença maternidade e afastamento paternidade. Tá ali também, tá, Clarice? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos fazer o exercício 4. O exercício 4 lá, vocês têm aí o documento de hoje do exercício 4? Eu encaminhei aqui no chat para todos, professora, a não ser que alguém tenha entrado depois. Exercício 4, pessoal, tá aqui no chat. Se alguém não tiver, por favor, se manifeste. Pessoal, vamos ler aqui, eu vou ler junto com vocês o exercício 4 para dar os comandos e tirar as principais dúvidas, né, aqui. E aí depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e para vocês tentarem um pouco se familiarizar com esse módulo aí, com os módulos 3 e 4. Módulo das provisões para as rescisórias e o módulo de custo de reposição, tá? E aí a gente resolve junto depois para fixar bem, tá ok? Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Então vamos lá, vocês estão vendo aí o meu documento do Word? Tá aparecendo a tela do Word inteira, Alice? Está sim, aham. Então tá bem. Pessoal, é o seguinte, ó. O exercício pede, ó, calcular os módulos 1 a 4 para um posto de jardineiro de 44 horas por semana, de segunda a sexta, considerando as seguintes informações. Atentar para os itens remuneratórios e para os benefícios previstos na convenção coletiva. Então, eu mandei a convenção coletiva para vocês. Então, abram a convenção coletiva, né? E verifiquem ali quais são o valor do salário do jardineiro, né? Jardineiro aqui, valor do salário, quais são os benefícios que o jardineiro tem, enfim. Aí, ok. Pro submódulo 2.2, vocês vão considerar regime de tributação lucro presumido. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É aquela planilha padrão de encargos, tá? Não tem nada de complicado lá. O FAP de 0,5. E aqui eu peço para vocês buscarem o RAT no anexo 5 do decreto 3.048. Mas para a gente agilizar essa parte do exercício aqui, pessoal, eu vou deixar o RAT dado para vocês aqui, porque daí a gente consegue ter mais tempo para os módulos 3 e 4, tá? Vou colocar RAT aqui. Pode usar o RAT de 2, tá? Usem o RAT de 2 para esse exercício. Eu coloquei ali no chat. Considerar o vale transporte de R$ 4,00. Para o módulo 3, considerar os percentuais de aviso no material do curso. E para o módulo 4, considerar os percentuais de afastamento que eu coloquei no material. E a formação da base de cálculo, vocês vão usar a estrutura da planilha que está com vocês aí do Excel. De novo, vou explicar de novo. Lá no módulo 4, aqueles percentuais de afastamento que vocês vão utilizar vai ser o que está no material do PowerPoint. Aquilo que eu até critiquei, auxílio-doença e assim por diante, de lá. E a parte da base de cálculo do substituto, vocês vão usar aquela estruturazinha que está no Excel. Na planilha de vocês já está montada lá no Excel, tá? Já está com essa estrutura igualzinha que a gente explicou agora há pouco, tá? Então é isso. E aí comecem a resolver o exercício. Eu vou estar aqui na escuta, né? Eu compartilhei para vocês o enunciado.
compartilhei a convenção coletiva agora. Vocês já têm a planilha base em Excel para resolver, então eu acho que vocês têm todos os arquivos necessários, tá? Não faltou nada. E caso falte, caso vocês precisem, é só acionar aqui. Agora são 3h15, eu quero corrigir com vocês 3h25, tá? Eu vou dar 10 minutinhos, às 3h25 a gente retorna para corrigir, tudo bem?
Pessoal, vamos lá. Eu vou tentar fazendo junto com vocês aqui, para alguns que não conseguiram pegar a convenção, demorou um pouquinho para conseguir pegar, né? Então eu vou tentar aqui dar uma ajudada. Deixa eu só compartilhar aqui tela com vocês. Vocês estão visualizando o Excel? Sim. Então tá. Aqui que filhos em casa, de repente eles abrem a porta do nada, assim. Mas vamos lá. Então vamos começar, pessoal. Algum de vocês localizou o salário base lá na convenção coletiva do jardineiro? Ou localizou um valor diferente do que eu utilizei aqui? Eu utilizei aqui o valor de R$ 1.071. Difere do que algum de vocês encontrou aí? Bom, vamos lá. Sônia, o não encontrou ou tá batendo com o teu? Beleza. Então, pessoal, remuneração é só isso. Não tem mais nada para a gente inventar aqui, né? Não tem nenhum tipo de adicional. Então, vamos passar para o módulo 2. A intenção aqui é a gente passar mais rápido os módulos 1 e 2 para a gente focar no módulo 3 e 4, né? Então, vamos lá. Vamos para o módulo 2, então. Submódulo 2.1. Olha, 13º, 8.33, adicional de férias 2,78, é o que a gente já calculou na aula anterior. Basta fazer as amarrações aqui, pessoal. Como a planilha de vocês já está toda amarrada, é mais uma questão de revisão para vocês aqui, né? Isso a gente já fez na aula anterior. Os encargos, pessoal. A única dificuldade para vocês aqui seria o SAT. E tem que lembrar que eu falei no exercício, o FAP é 0,5 e o RAT eu dei de 2 no exercício, né? Então é 0,5 vezes 2, e aí dá 1%. Os outros encargos, pessoal, são padrão, já estava tudo mastigadinho. Não tem novidade nenhuma aqui, tá? Módulo 2.3, aqui sim tem especificidades, né? Que a gente precisa olhar a convenção. O valor do vale transporte eu falei, R$ 4,00. Olha, a jornada dele, 44 semanais, 22 dias úteis, então é 22 vezes 2, vezes 4, que é o valor do vale transporte, menos 6% do salário base. Aí você desconta 6% do salário base. É para dar R$ 111,73. Se algum de vocês tiver com um valor diferente, pessoal, por favor, sinaliza aí no chat ou abre o microfone e me fala, né? Senão eu vou aqui atropelando. Se algum de vocês tiver obtido um valor diferente, não tenham vergonha de parar a aula para falar, tá, pessoal? Por favor. Alimentação. A própria convenção traz o valor da alimentação, R$ 352,00 mensais. Por isso que é importante nesses exercícios vocês conseguirem abrir a convenção e pescar de lá os valores, né? Assim, o ganho em termos de aprendizagem para vocês é outro, assim, né? Eu poderia muito bem ficar falando todos esses valores para vocês aqui nos exercícios, né? Mas eu acho que o legal é vocês pesquisarem nas convenções, né? Irem lá, fuçarem, abrirem, lerem as convenções, trazerem, às vezes, algum benefício que eu não coloquei, que vocês, às vezes, acham lá, e a gente discute aqui. Acho que isso que é bacana. Benefício odontológico. Se algum de vocês procurar na convenção, vocês vão achar lá. Na convenção tem lá um benefício odontológico de R$ 15,00 por mês. E tem um auxílio morte funeral também de R$ 4,00 por mês. Tá? Esses foram os benefícios que eu encontrei, tá? Lá na convenção coletiva. O total está dando 412 aqui. Tá? E aí aqui embaixo é só o resumo. O total do módulo 2 é para dar R$ 945,50. Ok? Vamos para o módulo 3 agora. Veja, o módulo 3,
é muito parecido com o que a gente acabou de calcular, pessoal. Para não dizer que é idêntico, né? Na verdade, ele é igualzinho. Eu tô com os valores aqui, mas eu vou apagar tudo só para fazer junto com vocês aqui. Vou zerar tudo aqui. Vamos lá junto. Primeiro, pessoal, aviso prévio indenizado. Igual 5% dos funcionários vezes 1/12. Mesma regra de antes. Incidência do FGTS. É só pegar 8% vezes a linha de cima. Aqui do lado ele já vai puxar da remuneração. Multa do FGTS é igual a 5% vezes 40%, que é a alíquota da multa, vezes 8%, que é a alíquota do fundo. Vai dar 1,90. Aqui, pessoal, lembrar que a multa do FGTS ela incide sobre a remuneração, mais um 13º e mais o terço de férias, tá? Lembrar disso. Aviso prévio trabalhado é igual a 100% vezes 7 dividido por 30 vezes 1/12. Vai dar 1,94%, que é o que a gente já viu, né, várias vezes. Incidência do módulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado. Aqui eu tenho que amarrar, né, eu volto lá no módulo 2.2, vejo quanto que deu o percentual aqui, ó, 34,8% vezes, vezes a célula de cima, né? Então, é 1,94% vezes o total de encargos, em percentual, tá? Multa do fundo de garantia, de novo aqui, pessoal, 100% vezes 40%, que é a alíquota da multa, vezes 8%, que é a alíquota do FGTS. E aí dá R$ 38,00. Dando em torno de R$ 72,00 aqui o módulo de rescisórias. Ok? Agora vamos lá para o módulo 4. Aumentei aqui um pouquinho o tamanho da tela, né? Primeira coisa que a gente calcula no módulo 4, pessoal, a base de cálculo do substituto, né? Quanto que custa o substituto por mês? Veja, entra na conta a remuneração, já está puxando aqui, já está amarrado, né? Entra na conta o total do módulo 2, os R$ 945,00. Entra na conta, pessoal, e aqui é que eu gostaria de destacar com vocês, ó, que está nessa linha aqui, né? Por que eu quero destacar isso aqui, pessoal? Porque no módulo 2 em si, se vocês pegarem o módulo 2 e fizerem uma análise crítica deles, né, com paciência depois, você vai ver que lá das férias está só o abono de férias, só o terço constitucional. Mas o substituto, ele tem direito ao terço constitucional, mas ele tem direito também aos 12 meses, aos 30 dias de afastamento ou indenização, né? E aqui no nosso caso a gente considera indenização, porque senão a gente entraria num looping sem fim aqui, né? A gente teria o substituto, aí teria o substituto do substituto, e aí, enfim. Aqui não, aqui a gente faz um corte no substituto. Olha, as férias do substituto a gente indeniza, né? Pelo menos para fins de cálculo, né, pessoal? Para fins da gente ter um limite nos cálculos. Então, aqui, a gente tem que acrescentar esse 1/12, né? Então, o que a gente faz aqui, na verdade? Da onde que sai esses R$ 120,32? Nada mais é, pessoal, do que 1/12 vezes a remuneração, que é R$ 1.071, acrescido dos encargos. Porque, veja, nas férias tem encargos também. Então, é só os R$ 89,26. Não lembro quanto que é o total de encargos aqui, acho que é 34,8%, né? Opa, desculpa. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse valor vezes 34,8% vai dar 31. É só somar os dois, né? É daqui que sai os R$ 120,00, pessoal. É as férias com encargos, tá? É o único ponto, pessoal, de mais atenção ali, tá? O resto é intuitivo, né? Basta vocês pensarem assim, o que o substituto tem direito também, né? Desconto vale transporte e vale alimentação. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, esse direito só paga para quem está trabalhando, né? Como a gente somou o módulo 2 inteiro, a gente tem que descontar esse valor.
Se eu não tivesse somado o módulo 2 inteiro, eu poderia somar só os encargos, somar só as férias, só o 13º, e aí eu não precisaria descontar. Mas como eu somei o módulo 2 inteiro, e o módulo 2 inteiro inclui o vale transporte e o vale alimentação, eu tenho que lembrar depois de descontar, tá? Eu achei que fazendo esse desconto ficaria um pouco mais simples para vocês, do que ficar acrescentando de maneira picotada, assim, né, os submódulos. Ok? E além disso, a gente tem que acrescentar o módulo 3, que é o módulo da provisão para a rescisão. Tudo bem? É só acrescentar o módulo 3 inteiro. Então, a gente tem que a base de cálculo mensal do substituto é R$ 1.816, né? Então, veja, como é diferente, não é só a remuneração. Então, se o substituto trabalhar aqui, pessoal, o empresário ele vai ter um custo de R$ 1.800 no mínimo para o substituto que ganha R$ 1.071. Veja como é diferente, né? Como o valor é bem maior, né? A gente está com 80% aqui praticamente a mais do que o salário cru, né? Agora vamos para os percentuais de ausência. Férias, 1/12, né? São 30 dias em 12 meses, né? 1/12. Então, 8,33%, pessoal, o que significa esses 8,33% aqui? Que 8,33% do tempo, do mês, o funcionário vai estar fora, por conta das férias. É como se eu diluísse os 30 dias dele de um mês em 12 meses. Quer dizer assim, que daquele mês todo, 8,33% ele vai estar fora por causa das férias. E o mesmo raciocínio a gente aplica para os outros aqui. Ó, 0,051% do tempo, naquele mês, o funcionário vai estar fora por acidente de trabalho, né? E assim por diante, né? Esses são os percentuais aqui, tá? E aí, pessoal, tem o... Aqui só multiplica pelo valor do substituto, ó. É 8,33%. Essa célula aqui, ó, vou apagar para fazer com vocês, para ficar mais claro. Nessa célula aqui, eu vou ter esse valor aqui, 8,33%, vezes o custo do substituto mensal. E a mesma coisa eu vou fazer em todas elas, tá? É a mesma conta que eu vou copiar aqui, tá? Ok, pessoal. Falta só eu explicar uma coisa sobre esse módulo aqui para vocês. Atentem-se para essa linha E aqui, férias sobre o afastamento maternidade. Pessoal, tome muito cuidado com o afastamento maternidade, tá? Por quê? O afastamento maternidade, ele é um benefício previdenciário um pouco diferente dos outros. O que eu quero dizer com isso? Quando a mulher ela se afasta para a licença maternidade, o custo para a empresa, na verdade, passa a ser as férias proporcionais dessa mulher e os encargos e algum benefício ou outro que a funcionária recebe na licença. Mas o salário dela e o 13º proporcional, quem paga é a Previdência. É por isso que aqui na minha planilha eu escrevo só férias sobre afastamento maternidade e não férias e não só afastamento maternidade. Por quê? Porque a gente não tem que compor o custo do afastamento, né? A gente compõe só as férias sobre o afastamento, porque isso é isso é custo para a empresa. Quando a empregada entra em afastamento maternidade, o salário do mês dela, quem paga é a Previdência. O 13º proporcional dela, quem paga é a Previdência. Mas a Previdência não reembolsa a empresa pelo período de férias que ela vai adquirindo. Porque ela está em licença maternidade, mas ela está acumulando período para férias, né? Quando chegar no final de 12 meses, não importa se ela ficou 4 em licença maternidade, quando chegar no final de 12, ela vai ter direito a uma férias. Tá, e aqueles 4 meses que ela estava em licença? Quem que tem que provisionar recursos para pagar as férias dela? A empresa. E é isso que a gente coloca aqui, tá? Se vocês derem uma olhada na CLT, né, e no decreto da Previdência, vocês vão ver aqui. O valor do salário da licença, durante a licença maternidade, ele é reembolsado pela Previdência, não é custo da empresa. Tá? Por isso que está aqui diferente, tudo bem?
Então, era só isso que eu queria salientar, tá, pessoal? Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, Tiago, eu quero usar percentuais diferentes, eu tenho outras formas de compor isso aqui, eu tenho outros índices de afastamento, eu quero usar os índices do Ministério da Economia. Em 2016, se eu não me engano, o Ministério da Economia, né, que era o Ministério do Planejamento à época, ele contratou a FIA para fazer alguns estudos estatísticos sobre esses afastamentos, tá? E chegar em valores um pouco mais precisos. E ele divulgou, tá? Nos cadernos de logística de limpeza e vigilância tem algumas tabelinhas com esses afastamentos, tá, pessoal? Eu acho muito gordo, eu acho que fica muito caro, né, usar aqueles afastamentos lá. Mas, se vocês quiserem usar o de lá, não tem problema, tá? Não tem nenhum impedimento, tá? De vocês usarem de lá. O melhor é que vocês tenham dados mais locais à realidade de vocês, tá? O ideal é isso, que vocês consigam ter dados estatísticos da fiscalização dos próprios contratos anteriores, né? Que identifiquem o percentual de afastamento por doença, coisa e tal. Eu acho que isso é mais preciso do que pegar o valor lá da FIA. Ok? Pessoal, vamos falar do módulo 5 da planilha. Ele é um módulo bem simples, tá, pessoal? É o módulo de insumos. O que a gente pode entender por insumos? Uniformes, materiais, equipamentos e quaisquer outros itens, pessoal, que sejam utilizados na prestação dos serviços, tá? Aqui a gente sai um pouco da parte de mão de obra, parte de convenção coletiva, cálculo trabalhista, para pensar mais em insumos mesmo. Pensa o seguinte, pessoal, olha, eu estou contratando serviço de vigilância. Então aqui eu vou colocar o uniforme do vigilante, eu vou colocar os materiais que eventualmente ele utilize, os equipamentos, né, a placa balística, o colete, a prova de bala, o coldre, a arma, né? A bala pode entrar, a bala, né, o projétil, a munição da arma dele, normalmente entra como material porque ela tem validade, né? Então a gente tem que cotar como material, porque mesmo que não use, né, a gente espera que não use, mas mesmo que não use, ela perde a validade, então a gente cota como material. Se vocês pensarem em serviços de jardinagem, que foi o exercício anterior, né? A gente teria aqui como material inseticidas, vermífugos, adubo, né, fertilizante, mudas. Como equipamentos, a gente teria roçadeiras, carrinhos de cortar grama, enfim, tratores, dependendo da dimensão do teu serviço. A gente teria os uniformes dos funcionários, como uniforme. A gente poderia ter equipamento de proteção individual aqui. Enfim, só para vocês entenderem o que a gente cota nesse módulo aqui. E aí vocês podem imaginar quaisquer serviços aí. Serviços hospitalares, inclusive, né? A gente tem uniforme, os médicos, materiais hospitalares, equipamentos que eles usam, né? Enfim. Eu não vou me alongar muito aqui, pessoal, mas eu gostaria de enfatizar um deles, que são os equipamentos, tá? Porque os outros, uniforme, pessoal, e material, não tem segredo. É fazer a seleção dos itens, levantar os itens e fazer pesquisa de mercado. Não tem segredo. Assim, lógico, a gente tem que seguir os normativos ali aplicáveis, né? A instrução normativa sobre pesquisa de preço e tudo mais. Mas não tem segredo. Assim, no sentido de que, olha, Thiago, é difícil de fazer. Não, é trabalhoso de fazer a pesquisa de preço, né? Mas olha, eu tenho uma relação de materiais, eu vou no mercado e pesquiso o preço desses materiais. E pronto. Agora, equipamentos, que eu gostaria de frisar aqui, eles têm uma diferencinha. Porque normalmente, pessoal, o equipamento, ele é um item que a gente usa num contrato, mas ele não se consome naquele contrato, né? Exemplo, o carrinho de cortar grama. Ora, eu tenho um contrato de jardinagem, dependendo do porte do carrinho de cortar grama, né, do valor, da durabilidade dele, não é razoável que eu atribua o valor inteiro do carrinho de cortar grama naquele contrato. Eu vou encarecer a minha contratação desnecessariamente. É melhor que eu coloque um valor a título de depreciação desse carrinho, ou de locação, né? Nos serviços de engenharia maiores,
A gente tem duas formas de calcular custo de equipamento. A gente nunca coloca o valor de equipamento inteiro num contrato. A gente ou pega a depreciação desse equipamento, ou a gente calcula como locação. Exemplo, pessoal. Imagine o seguinte, num serviço de engenharia rodoviária, normalmente você usa aquelas escavadeiras hidráulicas. Não me lembro de cabeça quanto custa uma escavadeira hidráulica hoje em dia, mas deve ser na faixa de 1 milhão, por aí. 1 milhão de reais. Então, assim, eu não vou pegar e colocar na minha planilha de custos 1 milhão de reais para pagar a escavadeira, que eu vou usar só para fazer algumas escavações ali. Não. Ou eu vou colocar o valor da locação, eu vejo quantas horas eu vou usar a escavadeira e coloco o valor da locação, ou eu vou fazer uma depreciação dessa escavadeira. Falar, ela custa 1 milhão, mas ele vai usar aqui ela, sei lá, 200 horas. Tá, a depreciação da escavadeira por hora é de, sei lá, 100 reais. Então, 200 horas vezes 100 reais, eu vou ter um valor de depreciação para alocar nesse contrato. Normalmente, pessoal, em grandes obras de infraestrutura, o critério de depreciação é preferível, porque é mais barato. E normalmente as empresas que fazem grandes serviços de infraestrutura, elas dispõem dos equipamentos, né? Então, se você vai fazer uma rodovia, normalmente a empresa que ganha a licitação, ela tem escavadeiras, tem tratores, tem patrol. Agora, se eu estou fazendo uma obra urbana, um edifício, por exemplo, né? E aí eu tenho algum serviço de escavação lá, é comum que as empresas construtoras de área urbana, elas aluguem esses equipamentos, né? Então aí eu já talvez cotaria como locação, né, o equipamento de escavação e tudo mais. E a mesma lógica vocês levem para outros setores. Se estou contratando jardinagem, é razoável que a empresa de jardinagem disponha de um carrinho de cortar grama, de um tratorzinho, de uma roçadeira. Ela não vai ficar alugando esses equipamentos para prestar serviço. Então eu vou cotar a título de depreciação. Agora, se for um equipamento específico, né, que ela não dispõe, aí eu vou ter que pensar na locação. Esses são os critérios, tá? Ok. Ah, Thiago, mas aí como é que eu coto a depreciação? Existem várias maneiras, pessoal. Não tem uma certa e uma errada. Vocês podem, dependendo do equipamento, diluir em 12 meses. Se for um equipamento bem porcaria, assim, bem simplesinho, barato, porque é o prazo do contrato, você dilui ele em 12 meses, você acaba alocando ele no contrato. Você pode dividir em 60 meses, que é o prazo máximo de prorrogação, ou você pode usar critérios mais técnicos. E veja, conforme eu vou crescendo nesses critérios mais técnicos, vocês têm que entender que é uma análise de custo-benefício do teu trabalho. Olha, eu tenho equipamentos muito caros, muito sofisticados, eu vou procurar critérios mais técnicos possíveis, né, para ser bem preciso. Eu tenho uma cesta de equipamentos simples, baratos, eu vou para os critérios mais simples, tá? E aí, pessoal, vocês podem adotar, por exemplo, esse terceiro critério que está na tela de vocês agora. Eu adoto um prazo de depreciação de 96 meses e depois mantenho um valor residual de 20%. Existem algumas fontes, pessoal, para vocês. Eu coloquei algumas nos slides aqui, mas só para mencionar fontes para vocês, onde que vocês podem procurar isso. A Receita Federal tem um manual de avaliação de imobilizado de empresas, e aí existem critérios de depreciação lá. O Tesouro Nacional também tem critério de depreciação para o imobilizado público, né? Nosso ativo imobilizado dos órgãos. Então existe um critério lá, um prazo, né? Olha, o patrimônio público se deprecia em tantos anos. Então a cada ano você vai diminuir o valor dele que fica lá no teu ativo. E tem os critérios técnicos do equipamento. Você pegar o catálogo técnico de um equipamento e falar, olha, a vida útil desse equipamento é de tantas horas, né? Então eu uso ele tantas horas por mês, portanto ele vai durar tantos anos ou tantos meses. E aí você consegue fazer correlações assim, o que é mais preciso, né? Essa é a forma mais precisa, tá? Então são essas as alternativas, pessoal. O importante é vocês saberem que existe a regra, né? E aqui eu menciono até uma metodologia que a gente usa no TCU, que na verdade é copiada do DENIT. A gente copia isso aqui do DENIT, né? Nós usamos o prazo de depreciação de 8 anos e mantemos um valor residual de 20%. Para contratos gerais, assim, a gente usa esse critério. Por que esse valor residual de 20%, pessoal? Porque o equipamento, mesmo velho, lá depois de 8 anos, ele ainda tem um valor para revenda.
Você ainda consegue ir no mercado e revender ele por 20% do valor dele inicial. Né? Você consegue ir lá e disponibilizar ele no mercado. Tudo depende muito do equipamento que você está usando, né? Qual é o equipamento. Tá? E para fechar esse módulo, existe um outro item que isso é muito particular, tá, pessoal? Não estou dizendo para vocês que é obrigatório cotar isso na planilha, não, tá? Pelo contrário. Estou dando alternativas para vocês aqui. A gente costuma incluir também um custo de manutenção do equipamento. Por quê? Olha, a gente pede para a empresa deixar o equipamento à nossa disposição para prestar o serviço. A gente está pagando uma depreciação desse equipamento. Mas e se o equipamento der problema? Se a empresa precisar arrumar esse equipamento, ela tem que consertar, procurar reparo. A gente vai sempre exigir da empresa que o equipamento esteja funcionando, enquanto fiscal de contrato. Mas a empresa vai ter um custo para manter esse equipamento funcionando, para pagar os consertos, os reparos. Então, a gente inclui um item de manutenção de equipamento também. A gente inclui a depreciação e a manutenção. E a gente copia, né, metodologicamente, a gente copia a forma do DENIT, tá? Que é essa fórmula meio complicadinha que está na tela de vocês, mas que na prática, pessoal, é super simples. É o que está na última linha ali. Manutenção mensal, o valor total dos equipamentos vezes 0,5% ao mês. Só isso. Falar, meu equipamento, minha betoneira custou R$3.000. R$3.000 vezes 0,5% vai dar o valor de manutenção mensal. É só isso, pessoal. Ah, Thiago, eu não quero pôr, eu acho que não é cabível, não é necessário. Não põe, não tem problema não, é só deixar de fora, tá? Não é obrigatório não, tá, pessoal? Depende muito da necessidade de vocês, tudo bem? Pessoal, vamos para o nosso intervalo agora, e aí na volta a gente vai entrar no módulo 6, a gente vai fazer um exercício, aí o módulo 5 eu vou explicar de novo quando a gente fizer o exercício, né? A gente vai calcular o módulo 5 ali de insumos, né? Um caso hipotético, e é isso que eu acho que vai ficar claro para vocês, tá bom? Vamos fazer 10 minutos aqui, vamos voltar, 4h20 a gente volta, tá? Agora são... Ô, Tiago, uma perguntinha bem rapidinha. Pode falar. Fica errado para a estimativa a gente colocar o valor do equipamento mesmo e depois na hora da renovação do contrato retirar ele? Fica errado fazer isso? Fica errado porque, primeiro, você está gastando antes da hora, né? Você não precisaria gastar antes, você poderia diluir num prazo maior. E fica errado porque o equipamento fica com a empresa, né? Vou imaginar, o equipamento dura 20 anos. Você pagou o equipamento inteiro em 1 ano. Depois ele fica com a empresa. Assim, é muito melhor você depreciá-lo para colocar um valor menor, né? Do que você colocar o valor inteiro. Agora, Elaine, depende muito do valor de que equipamento a gente está falando, tá? Assim, se for um equipamento que normalmente a vida útil dele é baixa mesmo, não compensa você... O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ver se o molho não fica mais caro do que o peixe, tá? Em resumo é isso. Se for um equipamento bem simplesinho, de valores módicos assim, não compensa você se meter deixar a coisa mais complexa. Agora, se for um equipamento com valor relevante, sim, tá? O fato de você alocar o custo do equipamento inteiro, Elaine, ainda tem um probleminha que às vezes vocês podem... Às vezes o controle interno, uma visão mais burocrática, eles podem entender que o equipamento é do órgão agora. Olha, a gente pagou o equipamento inteiro. Então o equipamento teria que ficar com o órgão, assim, no final do contrato, né? E aí tem que fazer como é que chama o processo de patrimonialização, né? Virar patrimônio do órgão, enfim. Aí tem uma complexidade maior envolvida aí também, tá? Bom, é isso. A Sônia queria perguntar. Tiago, depois eu quero uma reprise desse tópico, sabe por quê? Assim, nas redes
repactuações, como que fica cada um desses itens? Porque no item 2, como você explicou, tudo bem, nas repactuações ele já está ali embutido, porque você dividiu por 5 anos, né? 60 meses ali do processo que vai durar, então em cima dele você só vai pagar o correspondente. Mas nos outros casos, você só tirou os 20%. Mas o equipamento ele ficou com o seu valor original. E na repactuação, como é que fica isso? Sônia, Depois, não, eu vou te responder só objetivamente agora, depois a gente fala de novo. Se o critério de diluição é depreciação, você está mantendo um valor residual de 20%, mas não importa, isso não é um custo não renovável. Você vai pagar e é uma depreciação mensal. Normalmente os prazos de depreciação são até maiores do que 5 anos. Então ele nunca vai virar um custo não renovável no contrato, esse item. Ele vai virar um custo não renovável se você dividir em 12 meses ou em 24. E aí quando você passar desse tempo, aí você tem que reavaliar. Olha, a gente já passou de 2 anos, o equipamento é o mesmo, então a gente vai zerar esse valor aqui na planilha, tá? Nas repactuações. Sempre que o teu critério de depreciação for um prazo inferior a 60 meses, pode ser que numa repactuação ou outra você tenha que enfrentar essa avaliação, tá?